Tudo certo. Beleza, então. Boa noite, Solange. Boa noite, Carlos. Boa noite, desculpa o atraso aí, que eu estava no Meet, desculpa aí, viu? Ah, sim. Eu não quero atrapalhar, não. Tranquilo. Boa noite, pessoal. Então, nós estamos gravando. A gente vai começar, né, nos apresentando, tá? Eu sou a professora Raquel, a maioria já me conhece, principalmente os que puderam participar, né, de outros encontros síncronos. Eu estou como coordenadora do curso e, junto com a professora Alessandra, né, vou ministrar essa unidade curricular sobre currículo. Olha a redundância. Gente, vai dar umas apitadinhas, tá? Dos que estão entrando aqui. Eu sou a professora de inglês aqui do campus Urupema. Sou formada em letras, português e inglês. Tenho mestrado em estudos da linguagem e vou começar no ano que vem um doutorado em educação com a orientação da professora Maria Hermínia Lafim, que deu a primeira aula para vocês, aquela aula magna, né? Então, a partir do ano que vem, eu estarei um pouco mais próxima ainda dessas questões de EJA e essa parte da educação. A minha formação inicial é em letras, né? Então, estou aqui, junto com a professora Alessandra, a gente construir juntos alguns conhecimentos sobre currículo. Currículo integrado na EGPT, tá? Alessandra? Certo. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Alessandra Pischi. Eu sou professora de matemática do campus Urupema, né? Essa semana eu completei 2 anos, né, da minha chegada no campus, né? Eu tenho formação em licenciatura em matemática, eu tenho mestrado e doutorado em matemática pura, né? Então, agora eu caí de paraquedas na educação, realmente, né? Então, eu estou começando a estudar sobre educação agora, né? Recentemente, na verdade. Que mais? Hoje, aqui no campus Urupema, eu atuo com os cursos de educação de jovens e adultos, né, com a turma do ensino fundamental anos finais, e eu também atuo nesse semestre no curso de engenharia química, que é um curso em parceria com o campus Lages, né. Então, eu tenho esse pulo, né, que em algum momento eu estou trabalhando na educação básica, né, às vezes ensinando aquilo que parece muito básico, especialmente para mim, né, mas para os outros não. Em outros momentos eu estou trabalhando com conteúdos mais aprofundados da graduação, né? E eu também atuo nos cursos técnicos aqui do campus e no curso superior de viticultura e enologia em outros semestres. Certo? Acho que é isso, né? Acho que é. Esqueci de falar alguma coisa a meu respeito. Vamos ver aqui mais um para aceitar. Então, Tá. seguimos? Seguimos. Eu vou projetar para vocês o cronograma. Saiu a tua imagem. Ah, tá, peraí. O cronograma. Para a gente falar um pouquinho como que nós vamos conduzir essa unidade curricular. A gente demorou um pouquinho para começá-la, né? Porque a gente levou em consideração algumas solicitações de vocês estudantes para que a gente conseguisse terminar uma unidade curricular e começar outra, e não duas, né, concomitantes, tá? Então, hoje é o nosso primeiro encontro síncrono, dia 17, tá? Depois nós teremos as férias, em que vocês terão uma atividade para realizar dessa nossa unidade curricular. No dia 11 de fevereiro, nós teremos um outro encontro síncrono com a participação do professor Juarez Chessin, da UFSC, né, um grande nome aí em currículo, para nos auxiliar nesse nosso estudo.
Depois, no dia 18, a gente vai ter a participação do professor Adriano Larentes, do IFSC, que foi quem escreveu o livro que a gente está estudando, tá? Depois nós teremos mais um encontro síncrono de fechamento de conteúdos, né? Algumas outras questões que a gente vai trazer para vocês, como flexibilização de currículo, tá? E a gente termina a nossa unidade curricular ali no comecinho de março, onde começa o módulo 2, tá? Depois vocês terão acesso ao cronograma do módulo 2. Agora, eu vou projetar para vocês o livro, tá? O livro que a gente vai começar a trabalhar hoje. Ele está disponível no Moodle, na nossa unidade curricular, tá? Então, é o livro... ainda não? Tá carregando, Aí. agora sim. Então, é o livro sobre currículo integrado, que foi escrito pelo professor Adriano, que estará conosco, né, em fevereiro. Tá? E hoje nós escolhemos trabalhar com vocês a primeira parte, tá? A primeira unidade desse livro, né? Currículo integrado, debatendo o conceito. Tá? Então, nós começaremos a partir daqui, tá? O que é currículo? Eu acho que é isso, né, Ale? Tá. Se Então, forem vamos lá. surgindo dúvidas, Sim. vocês podem ir perguntando, escrevendo no chat, Sim. tá? Opa, Isso errei. mesmo. Agora eu vou projetar então a nossa apresentação. Certo. Vamos ver se... Então, iniciaremos nossa primeira aula agora, né? Como a Raquel falou, a gente vai iniciar trabalhando com o conteúdo do primeiro capítulo do livro, texto, né? Que está disponível no Moodle para vocês. Ai, eu acho que eu vou ter que aceitar. Tu não consegue aceitar. Consigo. Mas não consigo. Não, porque vai... Não tem problema. Não, mas aí eu não vou conseguir mudar a Aí tela. você muda aqui, ó. Não, mas se a tua página não estiver aberta, eu não vou mudar. Você vai olhar aí, ó. Mas eu não consigo mudar aqui. Ah, tá. Só um pouquinho, gente. Problemas técnicos. Deixa assim e eu aceito aqui. Tá. Vamos lá. Política de convidados. Ok. Certo. Então, como a Raquel falou, a gente vai trabalhar o primeiro capítulo do livro, né? Que se chama Currículo Integrado, Debatendo o Conceito, né? Ok. Então, vamos lá. Eu vou colocar a Kênia como moderadora. Aí, Kênia, você vai aceitando as pessoas, por favor? Claro, deixa comigo. Beleza, obrigada. Aí facilita aqui. Daí talvez tu me tira como moderadora também, Raquel. Porque senão vai ficar pitando aí. Peraí. Pessoal, a gente está se organizando aqui, me desculpe. Ali, ó. Só espectador. Isso. E a apresentação saiu. Daí agora tem que ir lá. Isso. Deixa eu só fazer um teste. Isso. Beleza. Então, quando a gente pensa em currículo, né, podem vir à mente, né, as palavras ordem, organizar. Então, nesse sentido, a gente poderia pensar no seguinte, que o currículo, ele é a organização do que se deve aprender durante a trajetória escolar, né? Poderia ser uma coisa simples dessa forma, né? Só que o próprio título do capítulo, ele fala que é currículo integrado debatendo o conceito. Quer dizer, não é uma coisa pronta, né? O que é currículo. Então, só um momento. O José Gimeno Sacristã, ele escreveu esse livro aqui, ó, que eu coloquei a capa,
que eu coloquei a capa, não sei se vocês veem o meu cursor, acho que sim, né? Que eu coloquei a capa aqui nesse canto superior do slide, né? Esse livro se chama O Currículo, né? Uma reflexão sobre a prática. Esse livro, ele está disponível no Minha Biblioteca, no aplicativo Minha Biblioteca, né? Então, aqueles que pediram acesso ao Minha Biblioteca podem consultá-lo, né, gratuitamente, né? Aqueles que ainda não solicitaram o acesso poderão solicitar e terão esse acesso garantido, né? Desculpa. Só que assim, o José Gimeno Sacristã, ele escreve esse livro para falar a respeito de currículo e ele leva mais de 300 páginas para fazer isso. Então, não é algo tão simples assim quanto se possa resumir numa frase apenas, né? Então, nesse livro, né, nós temos algumas considerações a respeito de outros autores, tá? Antes de iniciar o que o José Gimeno Sacristã fala, ele traz, né, eu gostaria de falar, de refletir a respeito de uma frase do Saviani, né, que diz que a noção de currículo, desde a origem da aplicação desse termo à educação escolar, liga-se às ideias de controle de processos, estabelecimento de prioridades sobre as finalidades da educação, ordenação, sequenciação e dosagens dos conteúdos de ensino. Então, de fato, né, as palavras ordem, organização da trajetória escolar, elas se referem ao conceito de currículo, mas não é só isso, né? Então, nesse livro que eu mencionei para vocês, né, do Sacristã, ele menciona o Grundy, e ele diz o seguinte, que o currículo não é um conceito, mas uma construção cultural, isto é, ele não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência humana. Quer dizer, ele está totalmente relacionado ao ser humano, né? É antes um modo de organizar uma série de práticas educativas. Então, novamente, aparece esse termo organização, né? Então, não está errado nós pensarmos que currículo é uma organização, mas não é só isso, né? Então, também nesse livro, ele menciona a tese de doutorado de Hull, e em que esse autor, ele, a partir de outras definições, né, e o José Sacristã ainda fala que a partir de mais de uma centena de definições, ele descreve grupos de significados para currículo. Quer dizer, não existe um conceito determinado, né? Então, ele traz um dos grupos de significados para currículo como uma experiência. Então, ele menciona guia da experiência que o aluno obtém na escola, conjunto de responsabilidades da escola, com o objetivo de promover uma série de experiências, a fim de produzir determinadas mudanças nos alunos, experiências que a escola utiliza para alcançar determinados objetivos, mas ele também traz um segundo grupo de significados, que é o currículo como a definição dos conteúdos da educação. Então, como planos especificando objetivos para mudança de conduta, né, de quem aprende, programa da escola que elenca as aprendizagens, conteúdos, experiências que o sujeito que aprende pode obter, né? Nesse texto aí do Sacristã, na verdade, ele fala que é o programa da escola que elenca as aprendizagens, conteúdos e experiências que a criança pode obter. Mas aqui a gente está falando de educação de jovens e adultos, né? E isso se refere a qualquer sujeito que aprende, né? Então, vamos lá. E ele também, né, o Sacristã menciona o trabalho de outro autor, que é o Schubert. E esse autor, ele apresenta impressões globais que remetem ao conceito de currículo, né? Então, ele traz um sentido clássico para o que é o currículo, que é o conjunto de conhecimentos ou matérias a serem superadas pelo aluno dentro de um ciclo, né? Talvez a gente poderia comparar isso com uma matriz curricular de uma disciplina, né? Matriz curricular não, como uma ementa de uma disciplina, né? Ou de um conjunto de disciplinas, né? Mas ele também fala de um programa de atividades planejadas, devidamente sequencializadas, ordenadas
metodologicamente como se fosse um guia do professor, né? Então, são conceitos mais clássicos para currículo, né? Mas também são os resultados de aprendizagem que são pretendidos, como se fossem objetivos, né? A concretização do plano contendo conhecimentos, valores e atitudes, experiência recriada nos alunos por meio da qual podem se desenvolver, né? Então, de novo, o termo experiência aparece relacionado a currículo, tarefas e habilidades a serem dominadas por quem aprende, né? E isso está fortemente ligado à experiência profissional, porque quando você forma um profissional, você espera que certas habilidades sejam desenvolvidas nesse sujeito que vai se formar, né? Naquela profissão, e o programa que proporciona conteúdos e valores para que os alunos melhorem a sociedade em relação à sua reconstrução social, né? Então, no currículo também se deve elencar, né, aquilo que a escola espera para que os seus alunos melhorem na sociedade, né? Então, tem um objetivo de melhorar os alunos para a sociedade, né? Tem a função social da escola. Mas com tantas definições, e nesse caso aqui a gente chega só até a página 16 do livro, o sacristã, ele diz o quê? Que currículo é, portanto, uma prática complexa. Ou seja, a gente não tem um conceito, não é um documento, ele é uma prática, e é uma prática complexa, né? Então, ele se arrisca dizendo o seguinte, que o currículo é uma praxis, né? Então, só lembrando, o que é uma praxis, né? É essa dinâmica que existe entre a prática, né, seguida de uma reflexão que aperfeiçoa a teoria e, por fim, aperfeiçoa a prática, fechando um ciclo. Só que esse ciclo ele não termina ali, né? Aí, novamente, a prática passa por uma reflexão, aperfeiçoa a teoria e esse trabalho é contínuo, né? Então, ele diz que o currículo é uma praxis antes que um objeto estático emanado de um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens que são necessárias. É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos teóricos, alunos que reagem frente a ele e professores que o modelam, né? Então, é isso que o sacristã define como currículo, né? Mas, lembrando que não é um objeto estático, né? Ele é algo que está em movimento e permite ser aperfeiçoado. E a palavra integrado, de currículo integrado? É uma palavra que vem do verbo integrar, né? O que é integrar? Integrar é pôr junto, reunir alguma coisa. A Maria Schiavata, ela trabalha essas questões e ela nos traz essa definição, né, desse verbo integrar. Então, esse sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo, ou da unidade do diverso, daquilo que é diferente, unido. Tratar a educação como uma totalidade social, né? Ou seja, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. No caso de uma formação integrada, né, ou por exemplo do ensino médio integrado ao ensino técnico, então nós queremos que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional, em todos os campos, onde se dá a preparação para o trabalho. Eu trago para vocês uma imagem de um pomar de maçã, porque o Urupema, né, nós temos uma produção de maçã, são maçãs muito deliciosas aqui. Eu brinco que eu não era de Santa Catarina, né, aqui da Serra Catarinense, eu sou lá do interior de São Paulo, e eu brinco que antes de vir para cá, há 8 anos eu estou aqui, eu acho que eu nunca tinha comido de verdade uma maçã. Então aqui a gente tem, né, o contato com a maçã no pé. Urupema, a maçã tem cheiro, né? Urupema é um campus em que os professores ganham maçãs. Exatamente. Então, principalmente dos nossos alunos do Proeja. Isso, é verdade. E é a maçã que não passou por câmara fria, né? Exatamente. Que é outro sabor. Então, a Maria Schiavata, ela usa fotografias e imagens para contextos sociais, né?
E eu faço uma alusão a isso, trazendo essa imagem de um pomar de maçã para vocês, para a gente entender o que é integrar, né? Então, quando a gente fala de maçã, para a gente entender essa imagem, né, a gente teria que avaliar os pés de maçã, qual é a variedade dessa maçã, o solo em que foi plantada, né? A gente poderia pensar também como se comercializa essa maçã, né? Quais são as condições de trabalho das pessoas que lidam ali, né, com esse trabalho da maçã. Então, a gente tem um conjunto de conhecimentos implícitos, aparentes e não aparentes, né? Ou seja, as múltiplas relações que estão subjacentes, para que a gente pudesse entender isso. E tudo integrado, né? Que faz parte desse pomar de maçã, no caso dessa imagem, tá? Então, é um exemplo de integrar. E a gente traz isso, né, desse currículo integrado, e dentro disso a gente tem a questão da politecnia, que é um conceito que tem sido trabalhado principalmente por autores ligados ao campo da educação e do trabalho. Ali embaixo, do lado direito, eu trago, né, os principais autores que a gente traz, que o professor Adriano traz nesse livro, né, que é o da Gaudêncio Frigoto, da UERJ, a Maria Ciavata, que eu já mencionei para vocês, né, da Universidade Federal de Fluminense, e a Marise Ramos, da UERJ também, dentre outros, né. Então, esse conceito tem sido trabalhado por esses pesquisadores e outros mais, e está associada à politecnia, né, associada a uma perspectiva de educação integrada, né, contrapondo a pedagogia das competências. O que seria a pedagogia das competências, né? Aquela abordagem educacional focada no desenvolvimento de habilidades e capacidades para resolver problemas, agir eficazmente, né? Essa palavra eficaz, eficiência, né, está muito presente nessa abordagem educacional. Em situações reais, pragmática, né, ou seja, na prática, pautada em uma lógica gerencial e empresarial, que reforça a perspectiva tecnicista, né? Então, essa questão da abordagem, da pedagogia de competência, né, tem sempre assim um foco no saber fazer. Ela surgiu ali na década de 90 e influenciou fortemente a BNCC, mas há debate e críticas, né, especialmente na questão do pragmatismo excessivo, né, ou seja, da prática. Por quê? Foca bastante nessa questão de eficácia, adaptação para o mercado do trabalho e negligencia valores éticos, a criticidade, né, a formação do ser humano crítico, tá? Bom, então na politecnia a gente tem uma educação que vai contra isso, né? Contrapõe essa pedagogia das competências, ou seja, que possibilita a compreensão dos princípios científico, tecnológicos e históricos da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas. É o domínio de fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo do trabalho. E o debate sobre politecnia está voltado à construção de práticas educativas que visam a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, cultura geral e cultura técnica. Então, esse conceito, né, de currículo integrado, ele está relacionado ao conceito de escola unitária, né? A escola unitária, ela é um conceito, né, que foi criado pelo Antônio Gramsci, né? Eu aprendi a falar o nome com a Raquel hoje, né? Que é esse senhor aqui, ó, né? Esse é o Antônio Gramsci. Ele escreveu entre 1926 e 1937, enquanto ele estava preso, né? Um conjunto de cadernos, caderno universitário mesmo, né? Que se chama Cadernos do Cárcere. Dentro desses escritos aí, né? Nesses cadernos, tem um livro,
né, que inclusive nós usamos nessa apresentação, né? O que ele traz nesse livro, né? Então, nesse período aí, né, em que ele escreveu, é um período posterior a um momento em que a escola era dividida entre uma escola clássica, né, e uma escola profissional. A chamada escola clássica, ela era uma escola para classes dominantes intelectuais, enquanto a escola profissional, ela era uma escola destinada às classes instrumentais. E quando a gente fala em escola profissional aqui, nós falamos de uma escola que é manual, ainda não é uma escola técnica, né? Só que após esse período, né, de escola subdividida em clássica e profissional, começa a ter o quê? Começa a ter o quê, né? Começa a ter o desenvolvimento da base industrial. E aí, nesse sentido, nesse contexto, começa a se perceber o seguinte, que na civilização moderna, qual civilização moderna, né? Na civilização moderna ali daquele período, todas as atividades práticas se tornaram tão complexas e as ciências se mesclaram de tal modo à vida que toda atividade prática tende a criar uma escola para os próprios dirigentes e especialistas. E mais do que isso, também tende a criar um grupo de intelectuais especialistas de nível mais elevado que ensinam nessas escolas, né? Então, é isso que está acontecendo naquele momento histórico, né? Bom, e com essa situação, né, com essa contextualização, com esse desenvolvimento da base industrial, começou a acontecer uma necessidade de um novo tipo de intelectual urbano. Desenvolveu-se, então, ao lado da escola clássica, a escola técnica, que também está no contexto da escola profissional, só que agora não é mais uma escola manual. Só que, nesse contexto em que todas as tecnologias, a ciência está se mesclando na sociedade, né? A escola técnica, ela começou a prevalecer em relação à escola clássica. E isso colocou em discussão o princípio da orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da cultura geral, fundada sobre aquela tradição greco-romana. E aí essa orientação foi destruída, já que a capacidade formativa da escola clássica, ela era, em grande parte, baseada sobre o prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de uma determinada forma de civilização. E aí eu continuo com mais um trecho do livro dele, que é o seguinte, que a tendência hoje quando? Né, 1920, por ali, é a de abolir qualquer tipo de escola que ele chama de desinteressada, né? E eu já vou explicar o que é isso. E formativa, quando ele fala desinteressada, é não imediatamente interessada. E formativa, ou conservar delas tão somente um reduzido exemplar destinado a uma pequena elite de senhores e de mulheres que não devem pensar em se preparar para um futuro profissional. Então, para quem que virou a escola clássica, só para um certo setor que não precisava se preocupar em, entre aspas, ser alguém na vida, né? Porque já era alguém na vida, né? E, além disso, também, naquele momento, o objetivo era difundir cada vez mais essas escolas profissionais especializadas. Só que aí entra a seguinte questão. Nessas escolas profissionais especializadas, o destino do aluno e a sua futura atividade são predeterminados. Ou seja, nós temos dois problemas nesse contexto, né? Nós temos uma escola clássica, né, que não está preocupada em formar o ser humano para o futuro, para um futuro profissional, né? Não existe essa necessidade. E, por outro lado, existe essa nova escola profissional, que é a escola técnica. Só que essa formação da escola técnica, ela predetermina o futuro daquele sujeito que estudou ali, né? Então, se percebe que, nesse momento, nenhuma das duas escolas é boa,
né? Porque aqui não se preocupa com a formação do futuro ali, né? Com o futuro daquele sujeito que aprende. E por outro lado, na escola técnica, aquele futuro é pré-determinado, né? Já está determinado. Então já se sabe o tipo de profissional que vai ser formado, é desse tipo, né? Bom. E mais uma coisinha que eu esqueci de mencionar. Peraí que eu me perdi. Tá, mais uma coisa que eu esqueci de mencionar, que é o seguinte. O Gramsci, ele associa a escola clássica a um conceito que ele chama de escola desinteressada e a escola técnica como uma escola interessada. Em que sentido isso acontece? Acontece que a escola técnica, ela era uma escola interessada em formar profissionais para o mercado de trabalho, né? E só para formar profissionais para o mercado de trabalho, né? Enquanto a escola clássica não tinha esse interesse, né? Certo? Então, só concluindo aqui, né? Essa crise que acontece entre as duas escolas, a técnica e a clássica, né? Ele propõe uma solução. E ele diz o seguinte, que essa crise terá uma solução que racionalmente deveria seguir esta linha. Escola única, inicial, de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente, né, ou tecnicamente, industrialmente, e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual também, né? E deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo, né? Então, essa escola não define o futuro de quem estuda, né? E tinha uma coisinha aqui, só um momento. Então, essa nova escola aí que ele propõe, né, poderia ser resumida nessa segunda frase aqui que a Raquel trouxe para a gente, né, que uma educação que possibilita a compreensão dos princípios científico-tecnológicos, quer dizer, não é só o científico, não é só o tecnológico, é os dois juntos, e históricos da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas, quer dizer, ele não vai ter que seguir isso ou aquilo. Não, ele pode escolher para onde é que ele vai seguir, né? Então, o trabalho como princípio educativo é uma perspectiva, né, do ser humano como produtor de sua realidade, capaz de se apropriar dela e transformá-la. O trabalho é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social. É pelo trabalho que os seres humanos se constituem como tal, distanciando-se de outros animais. E a gente tem aqui ramos, né? A Marise traz isso para a gente, duas dimensões do trabalho, a dimensão ontológica e a dimensão histórica, né? A ontológica é aquela condição inerente a todo ser humano, né? Então, o trabalho não é um emprego. O trabalho é um produto da relação homem-natureza, da interação entre os seres humanos, onde o homem faz descobertas, cria e produz conhecimentos, à medida que transforma a natureza por meio desse trabalho, né? Então, o trabalho é produção, criação, realização humana. E a dimensão do trabalho histórica, aí sim, é a questão do emprego, da relação de assalariamento, próprio da sociedade capitalista. Produção de novos conhecimentos a partir de conflitos de classe, né? Mediada pelas relações econômicas de produção e pela venda da força de trabalho pelos trabalhadores. E aqui a gente começa a tratar um pouquinho mais do currículo integrado, né? Nesse trabalho como princípio educativo e a educação politécnica integrada, já que a gente já trouxe, né, esses verbetes, né, a definição desses termos. A gente tem aqui no Brasil, né, educadores e pesquisadores dessa área da educação e trabalho, alguns que a gente já mencionou para vocês e outros ainda não, né? Como Frigoto, Quenzer, Machado, Saviani, Condor, a Ciavata, Franco, Antunes, Lessa, Ramos, entre outros, né? Todos influenciados por Marx
Engels, Lukács e Gramsci. Esses autores, eles contribuíram para a ampliação no Brasil, a partir da década de 80, das publicações sobre a escola politécnica e integrada e as proposições no contexto de debates da nova LDB, né? Da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As ideias propostas, né, por esses pesquisadores, pensadores, elas foram implementadas em experiências educacionais que foram desenvolvidas pelos movimentos sociais e sindicais ao longo da década de 90, contrapondo a educação instrumental e tecnicista, né? Aquela concepção educacional tecnicista que ganhou força a partir da década de 20 nos Estados Unidos e logo se espalhou para outros países, né? Que a característica principal, a subordinação dos objetivos educacionais aos objetivos do mercado e da produção, né? Então, essa educação instrumental e tecnicista pauta-se por uma educação operacionalizada através do treinamento dos alunos e da organização da escola para atingir metas e resultados. Bom, então, experiências e formulações de um currículo integrado, né, de experiências educacionais que entravam, que contrapunham a educação instrumental e tecnicista, elas foram retomadas em 2003 com o governo Lula. E elas serviram para a implementação do currículo integrado em todo o Brasil a partir de 2004. Né? E em relação a essa questão do currículo integrado, eu trago aqui um conceito, né, um pouquinho da teoria curricular do sociólogo inglês Basil Bernstein. Eu trago aqui, depois ele nas referências, vocês encontram, né, um texto dele de 96 que foi traduzido, tá? Em que ele define o currículo como um discurso, né? Um discurso que seleciona, organiza e distribui o conhecimento. Então, a teoria curricular do Bernstein foca na estrutura do conhecimento escolar e a sua relação com o poder e controle social, por isso discurso, né? Analisando como que esse currículo seleciona, organiza e distribui o saber, dividindo em dois tipos, né? Que já foi trazido aqui por nós, essas questões, né? Então, o Bernstein, ele coloca o Collection Curriculum, né, que é um currículo de coleção, em que os conhecimentos são bem separados, como nas escolas tradicionais, onde cada disciplina é uma coleção de saberes, e o integrado, né, o Integrated Curriculum, onde os conhecimentos são menos isolados e com maior interdisciplinaridade e troca entre as áreas. E a questão da EJA e da educação profissional, né? O debate sobre a EJA e a educação profissional, ele acirrou-se na década de 2000, um período do movimento contra-hegemônico ali dos anos 2000, né? Que ganhou força a partir do governo do presidente Lula em 2003 e se explicitou na contraposição entre a pedagogia das competências e o currículo integrado, né? Que a gente já trouxe para vocês. Então, com esse decreto 5.154 de 2004, do governo Lula, abriu-se a possibilidade dessa integração efetiva da educação básica com a educação profissional, né? E então, o surgimento dos institutos federais, como uma efetivação dessa integração, apostando numa mudança no interior da organização escolar, com estímulo à formação de professores, a melhoria das condições de trabalho, criando condições para mudanças na concepção curricular e na prática pedagógica. Né? Eu trago para vocês aqui uma frase da lei, né, de 2008, de criação dos institutos federais, né, em que ministrar a educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental, né, o ensino médio integrado, e para o público da educação de jovens e adultos. Então, o público da educação de jovens e adultos como um todo, ensino fundamental, alfabetização, anos iniciais, anos finais, né, ensino médio.
E agora a gente vai falar um pouquinho do PROEJA, né? Esse Programa Nacional de Educação Profissional integrado à educação básica na modalidade da educação de jovens e adultos, que vocês já estudaram em legislação, né? Já viram. Então, é uma retomada. A gente traz bastante o termo PROEJA aqui por conta desse programa nacional, né? Que foi ofertado, mas que remete à EJA integrada à EPT, né? A EJA EPT mesmo, tá? Então, essa proposta da EJA-EPT ou do PROEJA foi uma proposta de materialização do currículo integrado, né? E ela surgiu a partir de documentos norteadores, um documento base do ensino fundamental e um do médio, que vocês já estudaram lá em legislação, né? E nesses documentos, o que a gente traz, né, a partir da questão de currículo é que o currículo integrado é central e se materializa por meio do projeto político-pedagógico integrado e único para as ofertas. Também dos projetos pedagógicos de curso, né, em que a gente escreve, aprova, reescreve, né, sempre naquele círculo da praxis que a professora Alessandra trouxe, né. E o que se pretende é uma integração epistemológica de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. O currículo pode ser traduzido em termos de integração entre a formação humana mais geral e uma formação para o ensino básico e para a formação profissional. E em relação à organização curricular, o que se busca, segundo o documento base do PROEJA, é a superação de modelos curriculares tradicionais, disciplinares e rígidos, tá? Então, gravem bem essas 3 palavras: modelos tradicionais de currículo, disciplinares e rígidos, né? Lembra que eu disse para vocês que mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a flexibilização de currículo, né? E a construção de práticas que respeitem e considerem a realidade e a necessidade dos educandos jovens e adultos. A gente traz aqui jovens e adultos, né, Ali? A gente estava conversando sobre isso hoje, mas é adolescente, jovem, adulto e idoso, né? Então, se considera a concepção de homem como ser histórico-social, uma perspectiva integrada ou de totalidade, né? O que seria essa palavra totalidade? Uma interconexão das partes do conhecimento, da vida cotidiana, do trabalho, a partir de um projeto construído e reconstruído coletivamente. A incorporação de saberes sociais e dos fenômenos educativos extracurriculares, né? Essa importância desse conhecimento extracurricular dos educandos da EJA. Além do conhecimento escolar, né? Exato. A experiência dos educandos na construção do conhecimento, a participação, a autonomia e a criatividade dos docentes, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, a interculturalidade, a prática de pesquisa. E quanto à estrutura do currículo, segundo o documento base, né, o que deve ser considerado? Abordagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos, por meio de esquemas conceituais, centrada em resoluções de problemas, abordagem mediada por dilemas reais vividos pela sociedade, abordagem por áreas de conhecimento, né, diferentes das áreas propostas pelos PCNs, né, em que a gente tem ciências da natureza, matemática, linguagens e códigos e as ciências humanas, né? Então, sugere, por exemplo, natureza e trabalho, sociedade e trabalho, ciência e tecnologia e trabalho, com a intenção de agrupar diferentes recortes de conhecimento visando superar a lógica disciplinar do currículo. E aí essa questão, né, da EJA-EPT, ou PROEJA, né? Um dos grandes diferenciais é essa perspectiva de oferta de educação integrada por um público historicamente excluído dos espaços escolares, né? E nesse sentido, o PROEJA ou a EJA-EPT dá continuidade a essas inúmeras experiências educativas desenvolvidas com os jovens e adultos no Brasil há mais de um século.
E o trabalho com a EGPD ou ProEja é duplamente desafiador. Será que é duplamente, Ale? Pois é, a gente estava comentando, né, que na verdade isso é multiplamente desafiador, né? E ali no texto ele ainda conclui, estou até me atravessando aqui na Raquel, né? Pois ele exige que seja considerada a realidade e os modos de aprender de jovens e adultos, né? Só que não é só os modos de aprender, também é o tempo de aprender, né? São outros sujeitos que também são alunos da EJA, né? Então é um trabalho multiplamente desafiador, né? Sim. E também a superação de modelos pedagógicos pautados na fragmentação do conteúdo. E a gente traz aqui, para finalizar, né, algumas considerações. Primeiro, uma tirinha aí do Armandinho, né? Ele conversando com o pai dele. Pai, o que é utopia? Utopia é como a linha do horizonte, por mais que a gente caminhe, nunca iremos alcançar. E para que serve a utopia? Para nos fazer caminhar. Então, essa questão de um currículo integrado, né? Talvez uma utopia, que a gente conversava sobre isso, né? Que não pode ser uma ilusão, né? Que dentro dos IFs é perfeito, né? É sempre uma busca por essas questões e a gente segue na utopia aí, né? Correndo atrás dela, né? Também, assim, fortalecendo aquele conceito da praxis, assim, porque você sempre está caminhando e correndo atrás daquilo, e de que forma que você consegue fazer, né? Na prática, no aperfeiçoamento, na reflexão, que você consegue aperfeiçoar a prática, né? E também a teoria, né? Não só um dos dois, os dois juntos, né? Daí a gente trouxe esse cartoon, né, Ale? Quer falar? A gente estava discutindo, né, o que é esse Paulo Freire aí regando uma árvorezinha, né? Mas essa árvorezinha, na verdade, é o mapa do Brasil, né? Então a gente pensa que tem todo um cuidado com o Brasil, né? Tá regando, tá nutrindo o crescimento, né? Porque essa árvore está crescendo, né? Não se planta uma árvore para que ela fique eternamente pequena, né? Não, é um cultivo, é um cultivo dessa plantinha aí através da educação. Né? E o olhar dele sempre para cima, né? Para o horizonte, enquanto ele faz aquilo. E outras coisas mais que o gênero textual cartoon nos permite, né? De interpretação. Acho que é isso dessa parte, né, Ale? E depois a gente vai olhar se tem perguntas ali no chat, tá? Mas olha só, a gente tem um praticando, né, Ale? Só um pouquinho, deixa eu até voltar aqui, né? Que tem uma coisinha aqui. O que eu queria falar aqui? Bom, não sei, esqueci agora. Mas então a gente deixa uma tarefa para vocês, né? Que a gente chama aqui de praticando de maneira crítica, né? E praticando de maneira crítica também não é só fazendo, né? Também é focando um pouco na teoria. Então, o que a gente sugere para vocês? A gente sugere a leitura, tá? Deixa como tarefa, né? É uma sugestão, mas também uma tarefa. Que vocês façam a leitura do capítulo 1, que é o capítulo que a gente trabalhou hoje, né? Nesse tempo aqui que nós estamos conversando, né? O capítulo 1. E também o capítulo 2. O capítulo 2, ele já traz a questão de elaboração de projeto político-pedagógico, né? Ele fala um pouco a respeito das dificuldades de se elaborar um projeto político-pedagógico, não só da elaboração, mas também de colocar em prática, porque muitas vezes, quando se abre uma escola, tem uma equipe que elabora um projeto político-pedagógico para que a escola entre em funcionamento, mas, posteriormente, quando a escola está acontecendo, né, quando realmente os trabalhos escolares acontecem, não é a mesma equipe que elaborou o projeto político-pedagógico que coloca ele em prática, né? Então, isso acaba se tornando dificultoso na hora de atuar na escola, porque quem planejou não é quem executa, e aí pode existir alguma certa divergência, né?
Então, a sugestão é a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro texto, que é aquele livro que está disponível para vocês no Moodle, né? É o livro do professor Adriano Laurentes, né? E depois que vocês fizerem a leitura desses 2 capítulos, né? Que não são capítulos muito longos, né? Apesar de eles exigirem certa reflexão, nós gostaríamos que vocês entregassem uma atividade via Moodle, que é o seguinte: a partir dessa primeira unidade, né, do capítulo 1, de suas leituras e de sua vivência profissional, escolar, escreva uma resenha crítica, né? Talvez a Raquel possa explicar para a gente o que é essa tal resenha crítica, mas qual que é o objetivo dela? É que vocês mostrem quais são hoje, né, os maiores desafios para a implementação do currículo integrado nas escolas. Então tá, uma resenha crítica, de forma resumida, né, é um texto que combina um resumo com uma análise crítica das suas leituras ou de uma prática, né? Geralmente ela tem 4 parágrafos, por exemplo, no mínimo ali, contendo 4 itens. A questão da introdução, em que vocês vão apresentar, né? O desenvolvimento, que seria a síntese, o resumo, e aí uma análise crítica, o julgamento e a conclusão, tá? Mas a gente pode também, de repente, colocar um modelo de uma análise crítica ali no Moodle para vocês, tá? Depois a gente termina aqui com as nossas referências, tá? E agora vamos tentar responder as perguntas. Aquilo que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai colocar, né, nos fóruns para até que a gente possa discutir um pouco mais. Tá bom? Vamos lá. José, você quer falar? Sim, professora. Essa atividade vai estar exposta lá no Moodle para a gente? Oi? Essa atividade passada agora vai estar lá exposta no Moodle para a Vai gente? estar. Sim. A gente ainda não postou ela, tá? Ela vai ser Aham. postada e vocês vão poder realizá-la ao longo de janeiro e nos entregar ali na primeira semana de fevereiro, tá? Ah, tudo bem. Tá, já. Obrigado, tá bom? Desculpa. Imagina, não peça desculpas. Certo. Olha, eu vi aqui uma pergunta da questão do itinerário formativo, parece, né? Uhum. Tá. Olha só, eu vou tentar respondê-la e talvez, né, se for dessa forma, mas aqui no nosso campus a gente procura ter um itinerário formativo do eixo de turismo e hospitalidade, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um ProEja, né, um curso de EGPT de anos iniciais à alfabetização, em que a gente tem produtor de sucos, tá? Em que está ligado um pouco à área de alimentos e um pouco dessa turismo, hospitalidade e lazer, que elas estão conectadas aqui no nosso campus. Depois a gente tem um curso de ensino fundamental anos finais, que é sobre hospitalidade e lazer, né? Agente de turismo local. Turismo local. Uhum. E o nosso ensino médio é o condutor ambiental local, que é um curso bem bacana também. E quando sai, tem a possibilidade de fazer uma graduação em viticultura e enologia aqui. Tem também as especializações nessa área, tá? De bebidas alcoólicas, por exemplo, parte de fruticultura. E nós temos um mestrado profissional em viticultura e enologia. Então, na medida do possível, a gente tenta ter esse itinerário formativo, até mesmo por conta da formação dos professores das áreas técnicas aqui no nosso campus, né? E a gente acha bem interessante, né? Porque o aluno ele tem a possibilidade de uma formação ao longo da vida ali, né? Por anos. Uma verticalização. Uma verticalização. Não esquecendo também da engenharia de alimentos, né? É mesmo. Apesar de que a nossa engenharia de alimentos ela está com a suspensão da oferta de vagas, né? Mas é isso que a Raquel trouxe, assim, né? Existe essa possibilidade da verticalização da trajetória escolar do estudante, né? Não sei se foi respondida a tua pergunta. Como é que era o nome? Quem que pediu?
Fui eu, professoras. Carlos, Sim, tá, Carlos. obrigado pela resposta. Obrigada pela pergunta também. Eu gostaria de fazer um outro questionamento que eu fiz lá, Sim. sobre a diferença entre as clássicas lá, Uhum. que as professoras estavam falando. Certo, mas pelo que eu entendi, você pode abrir lá a apresentação, Raquel? Claro. Que é a questão da escola classe. Nós tínhamos uma escola fragmentada em profissional e clássica, e depois, dentro dessa escola profissional, surge a escola técnica. Isso? Mas a escola clássica continua sendo a escola clássica. Só que o que acontece naquele período é que a escola técnica começa a se fortalecer em relação à escola clássica. Sim, o que eu queria entender é aqui no slide, tá assim, né? Clássicas era para elite dominante. Isso. Isso. E embaixo, a escola formativa desinteressada. O que, que seria essa diferenciação? É aí que Isso. eu. A escola formativa não é. É que é o seguinte: a partir do momento que surge essa escola técnica, o Gramsci ele define a escola, ele define essas duas classes de escola. A técnica como uma escola interessada e a clássica como uma escola que ele chama de formativa e desinteressada. Em que sentido? No sentido de que não existe um interesse para o mercado de trabalho ou na formação de um profissional específico. É nesse sentido, mas a escola clássica permanece sendo a escola clássica. Ah, agora eu captei a ideia que a senhora estava falando. Uhum. Então, na visão do autor, a técnica viria, sim, para as classes menos favorecidas, que seria para mercados de trabalho. Isso. Sendo que a clássica mesmo seria a elite dominante, mas que fazia o uso de outros recursos educacionais, em vista do que a técnica estava oferecendo para as classes subdesenvolvidas. Seria isso? Eu entendo que sim, mas ao mesmo tempo eu poderia arriscar dizer que os intelectuais também poderiam migrar para uma escola técnica, né? A questão é que ele traz ali no texto dele, né, nesse trecho aqui, ó, que só um momento, não é aqui, é mais para frente aqui. Que ele fala que o objetivo naquele momento, naquela sociedade, é que poderia até mesmo ser abolida essa escola desinteressada, que é a escola clássica, né? Ou então conservar somente um reduzido exemplar, quer dizer, é só uma amostra, né, de uma pequena elite de senhores e de mulheres que não devem pensar em se preparar para o futuro profissional, né? Então, nem seria uma escola destinada somente a classes dominantes, né? Porque parece que naquele momento a escola técnica se sobressai, ela se torna, parece mais interessante do que a escola clássica, né? Essa é a minha visão, né? Mas eu posso me aprofundar um pouco mais para te responder essa pergunta no nosso próximo encontro ou até mesmo via fórum. Certo. Obrigado, professora. Uhum. Tem mais alguma, Lê? Tem, eu acho que eu vi mais uma ali, que é o seguinte, deixa eu só aumentar aqui, Tá. que diz o seguinte, tá? Poderia ampliar a discussão sobre o porquê da politecnia ser um contraponto à teoria das competências? Aí complementa, foi o Ayrton, tá? A BNCC adota e também engloba as habilidades socioemocionais, então aborda a decisão ética. Por outro lado, a competência é um conceito amplo com a capacidade de empregar o conhecimento, que, por outro lado, também é o objetivo da politecnia, pois também deseja a mudança social, ou seja, precisa da competência. Não consigo isolar uma coisa da outra. Uhum. A gente conversou sobre isso hoje, né, Lê? Essas abordagens, métodos e metodologias, elas têm sempre coisas assim
a partir da visão de onde eu falo, né? Coisas que, ao meu ver, são boas e coisas que merecem um debate, né? Digamos que a politecnia, ela usa dessa abordagem de competências e ela amplia, né? Que seria uma formação mais completa, que preza assim um profissional crítico, que talvez essa abordagem de competências ela deixa a desejar nessa questão de um ser humano crítico, a criticidade, e só é como se fosse assim um treinamento mesmo para que ele fique um bom profissional, um bom técnico em alguma área. Mas e aí, será que ele vai criticar as condições de trabalho? Ele vai entender seus direitos, né? Além dos seus deveres? É mais nesse sentido que a politecnia é algo mais amplo. Tá? Não sei se responde também, mas eu acho que a gente pode também abrir essa questão, tá? Dentro do fórum, para que a gente possa falar um pouquinho mais. Ó, eu tô vendo aqui o José e a Kélia. José, você acho que levantou a mão primeiro, pode falar. Abaixou. Kélia, por favor. Não, tá, pode falar. Não, desculpa, foi aqui um deslize bem rápido, perdão, tá bom? Tá joia. Kênia? Se vocês me permitem, eu tenho uma forma que me ajudou muito a entender essa diferença. Eu acho que foi muito bom que o Ayrton tenha trazido essa discussão, né? Eu entendi exatamente qual seria a diferença quando me explicaram que a perspectiva da politecnia ela é uma perspectiva da teoria crítica, contrária à ideia do capital humano, da pedagogia das competências, porque seria assim, o capital humano, pedagogia das competências, é uma educação para o trabalho. Enquanto a politecnia, na perspectiva da teoria crítica, é uma educação pelo trabalho, ou a partir do trabalho, ou seja, a perspectiva da politecnia coloca o trabalho como uma das esferas da nossa vida. A educação profissional e tecnológica não é para nos fazer trabalhadores, é para, claro, nos dar condições, né, de fazer bem o nosso trabalho, mas nos colocando como sujeitos da história em que o trabalho é uma das esferas da nossa vida. E nisso traria por consequência uma perspectiva mais emancipadora, mais crítica, mais questionadora da sociedade. Excelente, obrigada, Kênia. É essa questão mesmo, né, da criticidade. Acho que é isso, né? Não sei se a gente respondeu, pessoal. Acho que não temos mais perguntas aqui, mas vou dar uma olhada. Obrigada pela contribuição de todos aí. Meu Deus, tem uma macieira aqui no semiárido Nordeste Alagoas. É bonito esse estado. Mas o tempo é tão quente que espero 5 aninhos por uma maçã. E nada. Tem algumas horas de frio que precisa, né? Para que ela... Como é que é? Produza, né? Tem um termo que... Não lembro qual que é o termo agora. Que ela tem aquela dormência, né? Isso, dormência. E produza. E é um tempo de frio, por exemplo, dia 17 de dezembro e a gente está aqui, ó. Hoje de manhã a gente teve geada, né? Eu acho que em São Joaquim, aqui eu não sei se teve, mas senti frio na hora que eu levantei. Ok. Acho que certo, isso, eu acho que pessoal. eram essas as perguntas, né? Se esquecemos de alguma pergunta. Tem alguém escrevendo? Jonas. Obrigada. Tá, obrigada aí pelas contribuições no chat, Quitéria. A Cristiane, eu acho que eu falei um pouquinho sobre a atividade, nós falamos, né, que ela vai ser postada ali no Moodle, tá? Já vai ser inserida lá no Moodle.
essa apresentação também, Isso. né? Que é um resumo ali da unidade 1, com algumas contribuições a mais. Vamos colocar também o link do livro do Sacristã, né? Caso queiram aprofundar-se no tema. Múltiplos usuários estão digitando, gratidão. Obrigada por terem, Obrigada, pessoal. por Boa estarem noite. conosco aqui a uma semana do Natal. Profis, uma dúvida que não é sobre a aula, posso perguntar depois. Tá, Jamile, espera aí, eu vou então cancelar a gravação para que fique uma aula gravada sobre o tema e você pode perguntar, tá?